Capítulo 7. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Simrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Jediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Jediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Jediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bila. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Perez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Izode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Berede, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor. Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seam, Taanaque, Megido e Dor com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera.
Estes foram os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete, Pasaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Zofa, Imna, Seles e Amal. Estes foram os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itran e Beera. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. Capítulo 12. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá. Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete. Beraca, Jeú de Anatote e Ismaías de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe, os coreitas Elcana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o 10º e Macbanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: Pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus.
Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo o Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas, passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate. Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Elpaal. Estes foram os filhos de Elpaal: Eber, Mizã, Semede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aior, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme listados em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. O de seu filho mais velho, Abdon, e o de seus outros filhos,
Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, chamados Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Enri e trineto de Bani, um descendente de Perez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibinéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, neto de Asricão e bisneto de Asabias, um merarita. Baque-Bacar, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galal e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel.
Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo o sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdon. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel.